Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto, 21ª semana do Tempo Comum, e eu te convido a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nós ouvimos hoje, ele é um ecoar do Evangelho de ontem, de quando Jesus nos pedia que estivéssemos vigilantes, porque nós não sabíamos a que hora o Senhor voltaria para nos pedir contas da nossa vida. Hoje, o Senhor nos apresenta a parábola das 10 virgens, daquelas que estavam esperando a chegada do noivo. Ora, 5 previdentes, 5 imprevidentes. Umas estavam ali com as suas lâmpadas acesas, mas não haviam trazido óleo suficiente para uma noite inteira, para a reposição, e aquelas outras 5 previdentes, que tinham ali a sua reserva de óleo para garantir que a sua noite fosse uma noite iluminada por aquela pequena chama. Eu conheço uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima, né? E, inclusive, eu sou muito amigo da família, enfim, é como se fosse um tio para mim. Ele estudou em colégio de padres, ele foi coroinha, rezou bastante, mas como muita gente, depois na idade adulta, casou e não buscou mais a igreja, né? E sempre que nós nos encontramos, né, brincamos bastante, conversamos, tomamos uma cervejinha juntos, jogamos um baralho, falamos de muitas coisas da vida, e eu sempre pergunto: e aí, tem ido à missa? Não, eu tenho reservas ainda, do tempo que eu estudava com os padres, do tempo que eu era coroinha. E agora, na última vez que eu estive lá na minha terra, em Minas Gerais, estive com os meus pais, fui lá jantar com eles, e aí eu perguntei para ele: e aí, como é que estão as reservas? E ele me disse: garotão, acho que as minhas reservas estão indo para o fim. Ele tem 80 anos. Eu te pergunto, eu e você, às vezes também não queremos viver de reservas espirituais, que nós, num tempo áureo da nossa fé, onde nós estávamos envolvidos com a igreja, rezávamos bastante, meditávamos a Sagrada Escritura, participávamos de retiros, líamos o catecismo, a vida dos santos, nós não temos a tentação de querer viver dessas reservas? Não temos a tentação de achar que essas reservas são suficientes para toda a nossa vida, que nós não precisamos nos esforçar mais, que não precisamos ler, rezar, participar de um retiro espiritual, trabalhar pela comunidade? Quanta gente, eu como sacerdote, como pároco,
aqui onde eu estou, vou conversar com as pessoas que ao longo dos dias eu vou encontrando na cidade, gente que tinha deixado de vir à igreja por causa da pandemia, que agora está voltando, e eu pergunto, o senhor já participou de algum movimento? Já participei muito tempo do ECC, já fui do Conselho Econômico, mas a minha parte eu já dei, eu já fiz. Será? Será que nós não podemos estar acostumados a essas reservas e essas reservas um dia podem não ser suficientes para nos conduzir até o Senhor? Será que a chama da nossa fé, ela é uma chama viva, uma chama forte, alimentada continuamente pela nossa oração pessoal, alimentada pela Santa Missa, pela confissão que fazemos, pelos retiros dos quais participamos, pelos livros de espiritualidade e doutrina que lemos? Ora, se a nossa vida de fé não tem uma chama forte que ilumina todo o restante, irmãos, nós corremos o risco de acabar no escuro. Quantos católicos hoje que acham que já fizeram o suficiente, que acham que já foram à missa o suficiente e que não precisam mais de oração, estão confiantes de que suas reservas serão suficientes para a chegada do noivo, para a chegada do Senhor, para o dia do encontro com Ele, o dia da nossa morte. Ontem eu falava da morte, é uma realidade que vai bater a nossa porta mais cedo ou mais tarde. E será que nós teremos lâmpada acesa, ou seja, teremos a fé viva, a graça de Deus sobre nós no dia em que o Senhor aparecer? Olha qual foi a resposta do noivo àquelas virgens imprevidentes que saíram para comprar o óleo. Eu não vos conheço. Que tristeza chegarmos ao final da nossa vida e ouvirmos do Senhor, eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu era o Papa da igreja, não vos conheço. Senhor, eu era o bispo, não vos conheço. Senhor, eu era o pároco, não vos conheço. Senhor, eu era advogado, professor universitário, pai de família, mãe, não vos conheço. Nós não podemos viver de reservas. Nós temos que ter, sim, a nossa reserva, mas a reserva dura um tempo. Se nós tomarmos a economia de um país, todo país tem uma reserva de ouro para garantir a sua economia, a sua confiabilidade, mas no momento em que a coisa aperta, essa reserva precisa ser utilizada e essa reserva termina. Então peçamos ao Senhor hoje essa graça de examinarmos a nossa vida, de percebermos se nós não estamos querendo viver de reservas espirituais que há muito já se esgotaram, que há muito já se foram. Por isso, muitas vezes, a nossa fala, o nosso testemunho é sempre em cima das mesmas histórias, das mesmas coisas. Por quê? Porque nós não nos permitimos ao novo de Deus, a novas experiências. Ficamos com as experiências do passado, com a reserva que já terminou. Um bom dia para ti, que você medite sobre isso e que eu e você tomemos uma atitude verdadeira, que nós tomemos uma atitude cristã, de alguém que se percebe não preparado, que continuamente precisa ser renovado pela graça e pelo Espírito de Deus, que continua a buscá-lo. Que o Senhor te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.